livro de Crônicas, Segunda Crónicas, capítulo 7, capítulo 7, verso 14, verso 14. diz assim: Dice: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode se sentar. Podéis sentaros. Cadê o fundo musical? Cadê o tocador? Foi embora todo mundo já? Oh, glória. Glória a Deus. Igreja, estamos diante de um texto bíblico muito usado em temas. Estamos delante de un texto bíblico muy usado en temas. Temas de congresso, de festividades. Temas de congreso, festividades. E eu quero trilhar com você Y quiero andar con usted antes dessa fala que o Senhor traz para Salomão. Antes de esta habla que Dios trae a Salomón. Eu creio que todos que estão aqui conhecem a palavra de Deus. Creo que todos los que están aquí conocen la palabra de Dios. Conhece aquilo que Deus define como povo dele. Conoce aquel que Dios tiene como pueblo de él. A nação de Israel, La nación de Israel. ela nasce no Egito. Ella nace en Egipto. Deus arranca com mão forte. Dios la quita con fuerte. Promete uma terra Le promete una tierra que emanaria leite e mel. que emana leche y miel. Esse povo, ele caminha 40 anos no deserto. Ese pueblo camina 40 años en el desierto. Adentra a terra Adentra la tierra e fica durante 300 anos sobre o governo de juízes. y pasa durante 300 años en el reino de jueces. E o último juiz, Y el último juez, o profeta Samuel, el profeta Samuel, ele vai fazer a transição él va a hacer una transición entre o tempo de juízes entre el tiempo de jueces e a monarquia. y la monarquía. E é aqui que eu começo então a ministrar para os irmãos. Y aquí empiezo entonces a ministrar a los hermanos. O povo estava na terra prometida, El pueblo estaba en la tierra prometida, porém pero não entendeu o que era ser povo de Deus. no entendieron lo que es ser pueblo de Dios. O governo era teocrático. El gobierno era teocrático. O que é isso, pastor? ¿Qué es eso, pastor? Governo de Deus. Gobierno de Dios. Deus governava sobre aquela nação. Dios gobernaba sobre aquella nación. Deus estava sobre o controle. Dios estaba sobre el control. Era ele que determinava. Era él quien Cadê o determinaba. solista, guitarrista? Vamos lá, guitarrista, não ajuda, pastor. Porém, todavia, Pero aún, em meio a essa ação do povo de Deus, en medio de esa acción del pueblo de Dios, ao olhar para as nações em volta, al mirar hacia las naciones envueltas, eles sentiram inveja. sintieron envidia. Que as nações tinham reis. Que las naciones tenían reyes. Havia homem que ia à frente da guerra deles. Había un hombre que iba delante de la guerra de E por ellos. essa razão eles Y pediram: por esa razón le nos pidieron: queremos ter rei. queremos tener un rey. Queremos homem que nos governe. Queremos un gobernador. Queremos homem que saia à frente nas nossas batalhas. Queremos alguien que salga adelante en nuestras batallas. Porque queremos ser semelhante às outras Porque nações. queremos ser similar a las otras naciones. O profeta Samuel El profeta Samuel ficou com seu coração condoído. se quedó con su corazón dolido. Ele sentiu o impacto desse pedido. Él sintió el impacto de ese pedido. E ele foi orar ao Senhor. Y él fue a orar al E Señor. Deus disse: Samuel, Y Dios dijo: Samuel, eles não estão rejeitando ao seu governo. ellos no están rechazando a tu gobierno. Samuel era profeta, Samuel era profeta, sacerdote sacerdote e juiz. y juez. Deus disse para Samuel: Dios dijo a Samuel: eles estão rejeitando o meu governo. están rechazando mi gobierno. E sabe por que razão? ¿Y sabes por qué? Porque eles queriam ser iguais às nações. Porque querían ser igual a las E eu já naciones. começo aplicando a palavra. Y empiezo aplicando la palabra. Jesus fundou uma igreja. Jesús fundó una E iglesia. ele disse: as portas do Y él inferno dijo: las puertas del não infierno prevalecerão contra a minha igreja. no prevalecerán contra mi iglesia. Qual é o desafio do nosso tempo atual? ¿Cuál es el desafío de nuestro tiempo actual? Qual é o desafio de nós, pastores? ¿Cuál es nuestro desafío, pastor? O desafio é que El desafío es: cada vez mais somos pressionados pelo povo. cada vez somos más presionados por el pueblo. Somos pressionados pela mídia Cada vez somos más presionados por la media para copiarmos, para copiar, para sermos iguais às outras para religiões, ser igual a las otras para religiones, sermos iguais a outras crenças.
crença. para ser igual a las otras creencias. Entenda uma coisa, amados. Entienda algo, amado. Quem dá o ministério é Deus. Quien da el ministerio es Quem Dios. deu o ministério pastoral para você foi Quien Deus. os dio el ministerio pastoral es Dios. Porém, quem é o cabeça da igreja é Pero quien es Cristo. la cabeza de la iglesia es Cristo. Eu não posso, como pastor, No puedo como pastor querer desejar o lugar que pertence a querer Ele. desear el lugar que le pertenece a Él. E Y infelizmente, infelizmente, muitas igrejas muchas iglesias tomaram o caminho do empresariado. cogen el camino del empresariado. As igrejas são empresas. Iglesias son empresas. Não tem mais pastores. No hay más pastores. São diretores Son executivos. directores ejecutivos. São apenas executivos que estão tratando das coisas da igreja. Son apenas ejecutivos que tratan las cosas de la iglesia. Quem mandou nos fazer isso? ¿Quién nos mandó a hacer eso? Quem foi que determinou fazer isso? ¿Quién determinó hacer eso? Infelizmente, por isso que eu quero começar lá atrás. Infelizmente, por eso quiero empezar allá É atrás. porque as coisas descambaram lá Es atrás. porque las cosas se descarrilaron ahí atrás. E é por isso que a nação de Israel pagou um preço muito alto. Por eso la nación de Israel pagó un precio muy alto. Jesus está voltando à igreja. Jesús está volviendo, iglesia. E nós ainda estamos vendo coisas terríveis Y acontecendo. nosotros aún vemos cosas A terribles. igreja hoje está pagando um preço muito alto. La iglesia hoy paga un precio muy alto. Sabe por que as pessoas não creem no ¿Sabes Evangelho? por qué las personas no creen en el Evangelio? Sabe por que nós temos dificuldade, pastores, para pregar a ¿Sabes por qué palavra? tenemos dificultades para pregar la Porque palabra? alguém lá atrás, Porque alguien ahí atrás, alguém lá atrás, alguien ahí atrás, feriu a igreja, hirió a la iglesia, caminhou de maneira errada, caminó de manera equivocada, trilhou de maneira que veio trazer escândalos. andó por los caminos que traían escándalos. E por essa razão, Y por esa razón, quando nos identificamos como pastores, cuando nos identificamos como somos pastores, jogados dentro de um pacote somos tirados dentro de un paquete de pessoas que não têm compromisso com Deus, de personas que no tienen de compromiso con pessoas Dios, levianas. de personas Mas eu livianas. quero dizer para a igreja, Pero quiero decir a la não iglesia, importa como no avaliam, importa cómo valía, o que importa é que você seja. lo importante es que O que sea importa é que Deus está te vendo. Seja a marca da la marca diferença. de la Não diferencia. importa quem está se corrompendo. No importa que se Não corrompe, importa quem já perdeu o no compromisso com importa que tenga un Deus. compromiso con Dios, Seja você a voz. sea la voz, Seja você aquele que se levanta sea aquel que se levanta para dizer: para decir, eu sou homem de yo soy Deus. hombre de Dios, Eu sou mulher de yo soy Deus. mujer de Dios, Eu não me vendi. no me vendí. Escuta, Escucha, o povo pediu um el rei pueblo pidió un rey e Deus deu. y Dios le dio. Deus atende o nosso pedido. Dios atende nuestros pedidos, Porém, todavia, pero aún nós nosotros vamos arcar com as consequências. vamos a arcar con las consecuencias. Tem muitas orações que a igreja está fazendo e Deus não está respondendo. Hay muchas oraciones que la iglesia hace y Dios no E sabe responde. por que Deus não está respondendo? ¿Y sabes por qué Dios no responde? Misericórdia. É a Misericordia. misericórdia dele. Es la misericordia de Porque Dios. se ele atender a oração de muitos crentes, Porque si Él atiende la oración, estará conduzindo muitos crentes para a perdição. estarían conduciendo a muchos. Sabe por quê? Porque tem crentes que não sabem viver tempo de bênção. ¿Sabes por qué? Porque hay creyentes que no saben vivir tiempos de Se bien. Deus abençoar, Si Dios bendecir, se Deus fizer si prosperar, Dios hacer a prosperar, porta da rua logo ali la puerta de la nunca mais calle volta, pastor. nunca más vuelve, pastor. Se tem pessoas que se não tiver na prova, se não tiver na luta, Hay personas que si no están en la lucha, não conseguem ser fiel a no Deus, consiguen ser fiel a Dios, não conseguem orar. no pueden orar, É só melhorar um pouquinho. solo mejorar un poco. Já não tem mais tempo para Deus. Ya no tiene tiempo para Dios. Não, já não tem mais tempo para a palavra. No, ya no tiene tiempo para la Mas palabra. deixa eu avançar para chegarmos no texto. Dejo avanzar para llegar al texto. Saul Saúl reinou durante 40 anos. reinó por 40 años. E eu digo algo muito trágico sobre Saul. Y digo algo muy trágico sobre Saúl. Porque Saul foi alguém que Deus Porque Saúl fue alguien de Dios, o ungiu, que Dios lo ungió, Deus o separou, Dios lo separó, Deus mudou o seu coração, Dios cambió su corazón, Deus fez ele profetizar entre os profetas, Dios le hizo profetizar entre los profetas, Deus deu o reino da nação a ele, Dios dio el reino de la nación hacia él, mas ainda assim ele não obedeceu, pero aún así no obedeció. jogou fora a unção. Tiró hacia afuera la unción. Sabe qual é a pior parte da vida de Saul? ¿Sabes cuál es la peor parte de la vida de Saúl? Ele começa profetizando, pastores, Él empieza profetizando, pastores, e termina endemoniado. y termina endemoniado. Os últimos dias da vida dele Los últimos días de su vida é na casa de uma feiticeira. es en la casa de una hechicera. Meu Deus, mas ele começou como um profeta. Dios mío, pero empezó como un profeta. Ele começou com um profeta ungindo a cabeça dele. Eso empezó como un profeta ungido. E ele vai morrer ouvindo uma feiticeira. Y a morir oyendo una hechicera. E eu pergunto para você: Y yo les pregunto, a culpa é de Deus
Não, a culpa é dos caminhos que nós escolhemos. No, las culpas del Cuidado com camino. os caminhos que você Cuidado con trilha. los caminos que Cuidado para onde os teus pés estão te Cuidado levando. por donde tus pies te llevan. Tem uma comanda que Hay chega. una comanda que llega. Qualquer restaurante que você for, Cualquier restaurante que que vayas, você sentar e fazer o pedido. que sentar y hacer el pedido. Quando você se levantar, Cuando te o levantas, garçom vai chegar para você. el Tem uma camarero va a comanda para llegar. pagar. Tienes una cuenta para pagar. Você tem que pagar a comanda. Tienes que pagar la Você cuenta. não vai embora sem pagar. No vas a salir sin pagar. Ei, queridos, nós estamos vivendo um tempo Amados, estamos viviendo un tiempo onde se diz que o cristão donde se dice que el é cristiano livre para fazer o que quiser. es libre para hacer lo que E quiere não tem problema y nenhum. no tiene É problema um tempo que ninguno. não tem nada a ver. Ese tiempo de los Mas eu estou aqui para dizer para você: Pero estoy aquí para decirte, tem uma comanda que eu e você vamos ter que hay pagar. una cuenta que tenemos que Tudo pagar. que o homem semear, isso também sai Todo fora. lo que el hombre sembrar va a cosechar. Não existe semente neutra No existe semilla neutra no reino de en Deus. el reino de Dios. Tudo que semeamos, Todo lo que nós sembramos vamos colher. vamos a cosechar. Saúl colheu, plantou errado Saúl plantó mal e colheu frutos amargos. y cosechó frutos amargos. Morreu ele, Murió él, filhos dele naquela guerra. hijos de él en aquella guerra. E sabe o que mais? ¿Y sabes qué más? 40 anos. 40 años. Saúl nunca se importou com a arca da aliança. Saúl nunca se importó con el arca de la alianza. Nunca buscou. Nunca la buscó. Mas peraí, ele é ungido, Pero espera, era ungido, ele é rei, era rey, ele profetizou, él profetizó, mas nunca teve com a arca da aliança. pero nunca estuvo con el arca. Escuta, Escucha, é você que tem que avaliar teu coração. tienes que avaliar tu corazón. Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pablo dice, examina pues el hombre a sí mismo. Você fala em línguas, Hablas en lenguas, você é batizado com o Espírito Santo, eres bautizado con el Espíritu você Santo, desceu as águas, bajaste las aguas, você recebeu a unção sobre a tua vida, recibiste la unción en tu você vida, recebeu oração. recibiste oración. Agora eu te pergunto, onde está a tua Ahora yo te intimidade? pregunto, ¿dónde está tu intimidad? Intimidade não é coisa que os pastores dão. Intimidad no es algo que los pastores dan. Intimidade não é transmitida. Intimidad no es transmitida. Intimidade é vivenciada Intimidad es vivenciada através de a relacionamento. través de relacionamiento. Samuel orou por Saúl, Samuel oró por Saúl, jejuou por Saúl, ayunó por Saúl, chorou por Saúl. lloró por Saúl, Mas ele não tinha sede por intimidade. pero él no tenía sed por intimidad. E Deus falou com Samuel: Dios habló con até Samuel. quando? ¿Hasta cuándo? Até quando vai ter dor? ¿Hasta cuándo tendrás Até pena? quando vai ter dor? ¿Hasta cuándo tendrás lástima? Aqui dobramos os nossos joelhos nessa noite. Aquí doblamos nuestras rodillas en esta noche. Clamamos e oramos pelos Clamamos familiares. y orando por los familiares. Oramos pela igreja. Oramos por la Mas iglesia. deixa eu dizer uma coisa para Pero você. deja que te diga Se algo. você não abrir teu Si coração, no abres tu se corazón, você não deixar o Espírito Santo mover si no aí, dejas el Espíritu Santo morar não ahí, importa o quanto os pastores orem por no você, importa cuántos não pastores oran por importa o ti, quanto os pastores no jejuem, importa cuántos pastores ayunen, você tem que tomar uma decisão. tienes que tomar una iniciativa. Saul morreu sem arca. Saúl murió sin arca. Davi assumiu o trono, David asumió el trono, 40 anos. 40 años. Mas eu te digo, uma das primeiras ações dele, Pero te digo, una de las primeras acciones de él es traz a arca. trae el arca. Traga. Trae el arca. Vai colocar aonde, Davi? Eu não tenho lugar para colocar. ¿Voy a colocar dónde, David? No tengo lugar para colocar. Eu não tenho um templo para colocar. No tengo un templo para ponerlo. Mas eu quero a Pero arca. no quiero el arca. Sabe o que ele estava ¿Sabe dizendo? lo que decía? Eu posso não estar preparado, No estoy preparado. mas eu quero intimidade. Pero quiero intimidad. Deus vai mover. Deus vai mover. Deus vai fazer. Dios va a hacer. Mas eu não posso ficar sem intimidade com Pero no Deus. puede estar sin intimidad con Dios. Davi não era aquele que apenas estava David no era apenas el que estaba a se mostrar para as pessoas. a enseñarse a las personas. Ele não queria apenas que as pessoas vissem ele No apenas quería atención. como salmista, No quería atención como salmista, como poeta, como poeta, como cantor. como cantor. Não. No. O que importava no coração dele, Lo que le importaba era que tinha um Deus no céu, que había un Dios en el que cielo estava ouvindo o seu louvor, que estaba escuchando que su ouvia a voz sua adoração. y oyendo su E voz. esse Deus já tinha dado testemunho. Y ese Dios ya había dado Eu testimonio. encontrei um homem, Yo encontré un segundo hombre, meu coração. segundo mi corazón. Eu encontrei um homem, Encontré un hombre, segundo meu segundo mi coração. corazón.
Como é que Deus te define hoje? Meu Deus. Como Deus te define hoje? ¿Cómo Dios te define hoy? Como está teu coração? ¿Cómo está tu corazón? Davi morreu. David murió. E por que morreu? ¿Y por qué murió? Porque todos morrem. Porque todos mueren. Só Deus é imortal. Solo Dios es inmortal. Tudo passa. Todo pasa. Só o Senhor que permanece para sempre. Solo Dios permanece. Seu filho vai reinar. Su hijo va a reinar. O que é lindo desse processo? ¿Qué es lindo de este proceso? Davi é um homem David es un hombre que viveu uma intimidade tremenda com Deus. que tenía una intimidad tremenda con E Dios. Deus escolhe para o trono Y Dios elige para el trono Salomão. Salomón. Salomão era o improvável. Salomón era un improbable. Salomão era o último da fila. Salomón era el último de la fila. Salomão é filho de quem, irmãos? Salomón era hijo de quién? Betseba, Betseba, a mulher de Urias. la mujer de Urias. Que Davi matou Urias. Que David mató a Urias. Que Davi engravidou ela. Que David embarazó Quando ainda era casada com Urias. cuando aún era casada con Urias. O filho da gravidez morreu. El hijo de la gravidez, del embarazo murió. Porém, Betseba engravidou-se novamente. Betseba embarazó nuevamente. E nasceu Salomão. Y nació Salomón. E Deus promete: Y Dios promete: vou fazer reinar. voy a hacer reinar. É através dele. A través de él, Davi, no final da sua vida, ele queria construir uma casa para Deus. David en el final de su vida quiere construir una casa. E é interessante que quando ele chega para o profeta Natan, Y es interesante cuando llega el e profeta ele diz: Natán olha, Natan, y dice: mira, Natán, estou inconformado. estoy inconformado. Eu tenho meu palácio, Tengo mi palacio, mas porém a arca de Deus pero el arca de Dios não tem um lugar para estar. no tiene un lugar para Eu estar. quero construir. Quiero construir un templo. Eu quero construir uma casa para Quiero Deus. construir una casa para E Dios. Natan Y imediatamente Natán inmediatamente disse para Davi: dijo para David: ei, Davi, é de Deus. David, É de Deus. es de Dios. Construa. Construa, Realize. realiza, Faça. haga. E Natan vai para casa. Y Natán va para su casa. E Deus fala com ele: Y Dios le dice: tá tudo errado, Natan. está todo mal, Natán. Não, eu não te mandei você falar isso. Yo no te mandé a hablar eso. Obrigado. Essa palavra não é minha. Esa palabra no es mía. Vai lá dizer a Davi: Ve y dice a David: ele não vai construir a casa. él no va a construir la casa. O desejo dele é bom, El deseo de él es bueno, é maravilhoso, es maravilloso, mas ele é homem de guerra. pero es un hombre de guerra. Eu quero Salomão. Quiero a Salomón. O filho dele vai construir uma casa El para mim. hijo de él va a construir una casa para mí. E sabe o que Davi fez? ¿Y sabes qué David hizo? Escuta, igreja. Escucha, iglesia. Pensa que ele ficou triste, Piensa que se enfadó, chateado. se molestó. Não. No, Ele juntou ouro, él juntó oro, prata, plata, bronze. bronce, Ele juntou um material que fosse necessário juntó todo lo que hacía necesario para construir a casa. para construir la casa, Pegou o projeto cogió el proyecto e entregou para o filho dele. y entregó para su hijo. Quem ia construir? ¿Quién iba a construir? Salomão. Salomón. Quem deu material? ¿Quién dio material? Davi. David. Escuta uma coisa, igreja. Escucha una cosa, iglesia. Não importa quem esteja construindo. No importa quién esté construyendo. O que importa é que a glória é para ele. Lo que importa es que la gloria es para él. Contribua com a obra. Continúa con Seja la obra. participante com a obra. Sea participante con Tem la obra. pessoas que dizem assim: Hay personas que dicen: se Deus não for para mim si construir, Dios no es para mí construir, eu tô fora. yo no construyo, no estoy dentro. Então se não sou eu que vou fazer, então faz sozinho. Entonces no sé yo voy a hacer. Eu não vou te ajudar. Yo no te voy a ayudar. Se eu não aparecer, então tô fora. Si yo no aparezco, estoy fuera. Davi não pensou assim: David no pensó así: não vou construir. no voy a Deus construir. não me deixou construir. Dios no me dejó Mas construir, eu quero ser participante. pero quiero ser participante. Pode ser que você não tenha um microfone da igreja, Puede que no tenga el micrófono en la mas iglesia, você pode ajudar a igreja. pero puedes ayudar a la iglesia. Você pode ser aquele que intercede. Puede ser aquel que Você intercede. pode ser aquele que jejua. Você pode ser aquele que ora. Puede ser aquel que ora. Você pode ser aquele que contribui financeiramente. Puede ser aquel que contribuye A financieramente. obra é de Deus. La obra es de Dios. A glória é La gloria es dele. de Él. Davi ficou feliz de ser participante David estuvo feliz de ser participante e entregou esse legado para y Salomão. entregó ese legado para Salomón. Salomão, então, Salomón entonces, quando ele recebe o trono, cuando recibe el trono, Deus aparece para ele Dios le aparece e pergunta para ele: y le pregunta: o que queres, Salomão? ¿qué quieres, Salomón? E Salomão diz: Senhor, Y Salomón dijo: Señor, eu quero sabedoria quiero sabiduría para poder entrar para poder entrar e sair no meio do teu povo. y salir en medio de tu mundo.
Deus responde para Salomão dizendo: Dios responde para Salomón por diciendo: você não ter me pedido riqueza, porque no me has pedido riqueza, não me pediu a morte dos seus no inimigos, me pediste la muerte de tus enemigos, por você ter me pedido apenas sabedoria, porque me has pedido sabeduría, eu te encherei de sabedoria, yo te llenaré de eu te sabiduría, encherei de riqueza, te llenaré de riqueza, te darei um reino te próspero. daré un reino próspero. Deus honrou Salomão. Dios honró a Salomón. Escuta, igreja, Escucha, iglesia, torna aqui agora um ponto divisor da palavra. hay un punto divisor en la palabra. Salomão está no trono, Salomón está en el trono, herdou um reino rico, heredó un reino rico, próspero, próspero, não tinha guerra. no había guerras. Seu pai já havia conquistado e deixou para ele um reino de paz. Su padre conquistó y dejó para él un reino de paz. E ele toma a decisão de construir a casa de Deus. Y él toma la decisión de construir la casa de Dios. Demora 7 anos. Tarda 7 años. Termina a casa de Deus. Termina la casa de Dios. Agora entramos com o texto. Y ahora entramos con el texto. Salomão agora vai consagrar essa casa. Salomón ahora consagra la casa. Ele construiu por dentro da casa revestido de ouro. Construyó por dentro de la casa revestido de oro. Você não tem noção No tienes noción de quantos milhões de euros de cuántos millones de euros que gastaria para construir um templo como o templo de Salomão. que gastaría para construir un templo como el templo de Salomón. Foi exuberante. Fue exuberante. Não se economizou em nada. No se ahorró nada. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque Salomão queria honrar a Deus. Porque Salomón quería honrar a Dios. E nesse dia, Y en ese día, que está narrado aqui que está narrado aquí, no segundo livro de Crônicas, en el segundo libro de Crónicas, no capítulo 7, versículo 1 en diz: el capítulo 7, versículo 1, quando Salomão acabou de orar, cuando Salomón terminó de orar, desceu fogo do céu, bajó fuego del cielo, consumiu o holocausto consumió el holocausto e os sacrifícios, y el sacrificio, e a glória do Senhor encheu o y templo. la gloria del Señor llenó el templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, El sacerdote no podía entrar en la casa de Dios, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do porque la Senhor. gloria del Señor llenó O que la está casa. acontecendo aqui? ¿Qué está ocurriendo aquí? No momento da consagração, El momento de la consagración, ninguém colocou fogo no altar. nadie puso fuego en el altar. Lá estavam os animais Allá estaban los animales sacrificados. sacrificados. E Deus então faz com que o fogo, Y entonces Dios hizo con que el fuego o fogo desça do céu, bajase del cielo, vai consumir o holocausto. consume el holocausto. A glória dele paira La gloria de Él va sobre a sua casa. sobre su casa. Entenda uma coisa: Y por una causa. o sacerdote havia sido consagrado para estar onde? El sacerdote había sido consagrado para estar Dentro ¿dónde? da casa do Senhor. Dentro de la casa de Jehová. Sim, mas aquela casa que estava revestida de ouro, Sí, pero aquella casa que estaba revestida de Naquele oro, dia. en aquel día, nenhum homem ali ficou. ni un hombre ahí. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor Porque la gloria de Jehová expurgou todos para fora. sacó todos Qual é a sacerdotes. grande missão que Deus tem para dizer para mim e para você? ¿Cuál es la grande visión que Dios A tiene glória para decir a dele, nosotros? La gloria o de Él. louvor é dele, La alabanza es de é Él. tudo para Es todo ele. para Él. Quando nós tentamos roubar a cena, Cuando intentemos robar la quando nós cena, tentamos atrair para nós, cuando intentemos traer la cosa para nosotros, quando tentamos atrair para nós, cuando intentemos atraer a nosotros, a glória dele sai. la gloria de Él sale. Mas quando nós deixamos Pero cuando dejamos que ele reine, que Él reine, somos nós somos nosotros que estamos lançados fora, que somos lanzados para que a afuera, glória dele sobressaia. para que la gloria de Él É sobre. isso que João diz. Eso es lo que Juan dice. Importa que ele cresça, Importa que Él crezca, que eu diminua. que yo mengue. Aquele dia Aquel día foi um dia marcante fue un día que quedó para marcado toda a nação de Israel. para toda la nación de Israel. Diz a Bíblia no verso 3 Dice la Biblia en el verso 3, que todos os filhos de Israel, todos los hijos de Israel, vendo descer o fogo viendo bajar el e a fuego glória do Senhor sobre o templo, y la gloria de Jehová sobre el se templo, inclinaram com o rosto em se terra inclinaron con el rostro en tierra sobre o pavimento, sobre el pavimento, adoraram, adoraron, louvaram ao Senhor, alabaron a Jehová, porque Ele é bom, porque Él es bueno porque a sua misericórdia dura para y sempre. su misericordia dura para siempre. Escuta, Escucha, nenhum sacerdote mandou o povo se prostrar. ni un sacerdote mandó que el pueblo se postara. Não houve ninguém gritando que as pessoas deveriam se ajoelhar. No hubo nadie gritando para que se arrodillara. Sabe o que aconteceu? ¿Sabes qué pasó? A glória foi tão intensa La gloria fue tan tan intensa, fuerte. fue tan fuerte, que o povo inteiro foi compelido
que el pueblo a se entero lançar no rosto em chão, fue iniciado a lanzarse aclamar al e suelo adorar e a y louvar ao adorar al Senhor. Señor. Deus quer trazer um tempo de glória sobre nós, Dios quiere traer un templo de onde gloria, sentiremos o peso da glória que vai nos fazer prostrar, donde sentimos que el vai nos peso de la fazer gloria nos que nos hará humilhar pasar, diante dele, que nos hará humillarnos ante reconhecendo Él, a reconociendo grandeza de quem la ele é. grandeza de quién es. Diz a Bíblia ainda La Biblia dice aún que o rei que el rey e todo o povo y ofereceu todo el sacrifício pueblo ao Senhor. ofreció sacrificio a O Jehová. verso 5 diz que o rei Salomão El verso 5 dice que el rey Salomón ofereceu em sacrifício ofreció sacrificio 22.000 bois, 22,000 bueyes, 120.000 ovelhas. 120,000 ovejas. Quanto custa um boi? ¿Cuánto cuesta un buey? A Bíblia está dizendo aqui La Biblia dice aquí 22.000 bois. 22,000 bueyes. Isso é para arrepiar qualquer fazendeiro. Eso es para retirar a cualquier fazendero. Escuta, Escucha, não é Não para é. si próprio, para sí propio. era para ele. Era para él. Pastor, isso é muito caro. Pastor, eso es muy caro. Quanto custa teu perdão? ¿Cuánto cuesta tu perdón? Quanto custa tua comunhão com Deus? ¿Cuánto cuesta tu comunión con Dios? Quanto custa tua alegria pela presença? ¿Cuánto cuesta tu alegría por la presencia? Somente quando entendermos Solamente cuando entendemos o valor da comunhão com el Deus, valor de la comunión con Dios, que sacrifício todos eles que sacrificio todos ellos se tornarão irrisórios, se tornarán se innecesarios, tornarão pequenos, se tornarán pequenos inócuos diante da grandeza daquilo que Ele nos delante de la dá. grandeza de Dios. Sim, Sí, vou repetir: repetiré. 22.000 bois, 22,000 bueyes, 120.000 ovelhas. 120,000 ovejas. Poucos homens da terra Pocos hombres en la tierra tiveram rebanhos como esse. tuvieron rebaños como estos. E Salomão, Y Salomón em um dia, en un día sacrificou tudo ao Senhor, sacrificó todo hacia Jehová, sem peso, sin peso, sem constrangimento, sin constrangimiento, sem pensar, vai fazer falta. sin pensar, me hará falta. Será que vale a pena? ¿Será que vale la pena? Ele entendia assim: Él entendía así. por ele vale, Por él vale. por ele vale a pena, Por él vale la pena. por ele vale a Por pena. él vale la pena. Tá achando alto o preço? ¿Crees que el precio es alto? Acha que é alto sacrificar 22.000 bois, ¿Crees que es alto sacrificar 22,000 bueyes? 120.000 ovelhas? 120,000 ovejas. Aqui é como se Salomão estivesse fazendo um prenúncio. Aquí es como Salomón estuviese diciendo un prenuncio. O escritor aos Hebreus ele diz El escritor a los hebreos dice que a multidão do sangue de bode, de ovelhas e de boi, que la multitud a multidão de sangue de bode, ovelhas e de bois, La multitud de sangre de ovejas, de sangre de ovejas y bueyes não podia trazer a remissão plena dos nossos no pecados, podía traer la remisión plena mas de sem o nuestros sangue pecados. Pero el sangre de um cordeiro, de un cordero, o sangue de um el cordeiro, sangre de un cordero, o sangue de um el cordeiro sangre de un cordero que garantiu que garantió para mim, para você, usted, para todos nós, para todos a nosotros plenitude do la perdão. plenitud del perdón. Sabe o que Pedro disse? ¿Sabes lo que es que Pedro dice? Não foi com ouro, No fue con oro, não foi com prata, no fue con plata, não foi com pedras no fue con piedras preciosas, preciosas, que vocês foram resgatados da vossa maneira de que fuiste viver, rescatado de tu manera de vivir, mas foi com o precioso sangue, pero fue con el precioso sangre. precioso sangue do Filho de El Deus. precioso sangre del Hijo de Dios. João ele gritou, Juan él gritó, ele bradou el dizendo: brado diciendo, Eis aí o Cordeiro de Deus, he ahí el Cordero de Dios, eis aí o Cordeiro de he Deus, ahí el Cordero de que Dios, tira o pecado do que mundo. quita el pecado del mundo. Quantos bois você tem que sacrificar hoje? ¿Cuántos bueyes tienes que sacrificar hoy? Quantas ovelhas você tem que sacrificar hoje? ¿Cuántas ovejas tienes que sacrificar hoy? Aí você vai dizer: pastor, nenhum, Y tú dirás, pastor, nenhum ninguno, boi, ni un buey, nenhuma ovelha. ni una oveja. Deixa eu dizer para você: Deja que te diga, a salvação é de la graça, salvación es o gratis, perdão é de graça, el perdón es gratis, mas não foi barata. pero no fue barato. A graça não foi barata, La gracia no fue barata. custou o preço Custou o do preço sangue do del
del Filho de sangue del Deus. Hijo de Dios. Glória a Deus. Sim, Sí, é por causa desse sangue que eu e você somos remidos. es por causa de este sangre que tú y yo somos redimidos. Salomão, ele entregou Salomón le entregó todos esses animais. todos esos animales. O verso 6 diz: os sacerdotes El verso 6 dice: los estavam nos sacerdotes seus devidos lugares, estaban en sus debidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais como los levitas con sus instrumentos, que o rei Davi tinha feito para com eles que louvar el ao rey Senhor, David había hecho para con ellos alabar a porque a Dios. sua misericórdia dura para sempre. Porque su misericordia dura para siempre. Quando Davi o louvava pelo ministério dele, Cuánto David lo alababa por el ministerio de él. isso chama-se Eso se llama legado. legado. Davi deixou um legado. David dejó un legado. Ele não só deixou a planta do templo, No solo dejó la puerta del templo, ele não só deixou o material para a construção do templo, no solo dejó el material para la construcción ele del deixou templo. os instrumentos para o louvor. Él dejó los instrumentos Ele para deixou os levitas afinados para o dejó louvor. los levitas para el lobo. E eu pergunto para você, Y yo les pregunto, se Deus te chamar hoje, si Dios te llama hoy, qual é o legado que você vai deixar? ¿cuál es el legado que Qual é o legado que você está deixando nessa ¿Cuál es terra? el legado que dejas en esta tierra? Querido, quem disse que nós temos tanto tempo ainda? ¿Quién dijo que tenemos tanto tiempo? Precisamos correr contra o tempo. Tenemos que correr contra el O tiempo. tempo que nós temos é o agora. El tiempo que tenemos es ahora. Não dá para procrastinar. No podemos procrastinar. Não dá para ficar protelando. No podemos estar dejando para después. Temos que fazer agora. Tenemos que hacer ahora. E Salomão Y Salomón finaliza essa festa finaliza esta fiesta em meio a uma dádiva tão grande. en medio de un regalo tan grande. Diz a Bíblia aqui no verso 8. Dice la Biblia que en el verso 8, Nesse tempo, en ese tiempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias. Salomón celebró las fiestas durante 7 días. Todo Israel estava com ele. Todo Israel estaba con él. Uma grande congregação, Una gran congregación, desde a entrada de Amate desde la entrada de Amad até o rio do Egito. hasta el río de Egipto. O escritor está dizendo aqui, El escritor está diciendo aquí, Salomão conseguiu juntar nessa festa Salomón consiguió juntar en esa todo o fiesta povo do norte todo el pueblo del norte até o sul. hasta el sur. Uma grande multidão se juntou Una gran multitud se juntó para fazer esse culto, essa festa para Deus. para hacer este culto y esta fiesta para Dios. E a Bíblia diz que, no verso 9, Y la Biblia dice que en el que verso no 9, oitavo dia que en el octavo día tiveram uma reunião solene, tuvieron una reunión porque solemne, por 7 dias haviam celebrado a porque consagração do por 7 altar. días habían celebrado la consagración del A festa altar. durou mais 7 dias. La festividad duró más 7 días. E no 23º dia do Y sétimo mês, en el 23º día o del rei séptimo mes, despediu o povo para suas tendas. el rey despidió al pueblo para sus tiendas. Todos voltaram alegres, Todos volvieron alegres, de coração contente, de corazón descontentos, por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, por causa del bien que Jehová hizo a a David, Salomão a Salomón e a Israel, seu povo. y al rey de su pueblo. Todo mundo vai embora feliz, Todo el mundo volvió feliz, celebrando celebrando 7 dias, 7 días, mais 7 dias, más 7 días, praticamente 15 dias. prácticamente 15 días. É isso que Salomão proporcionou ao povo. Eso es lo que Salomón proporciona al pueblo. Não havia enfado, No había enfado, não havia cansaço. no había cansancio. Estavam eles todos renovados, voltando para casa felizes. Estaban ellos todos renovados, volvieron a casa felices. Verso 11 diz: Verso 11 dice: assim Salomão acabou de construir a casa do así Senhor. Salomón terminó de construir la casa de Jehová. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor, Todo lo que Salomón planeó hacer en la casa de no seu Jehová, palácio, ele efetuou com sucesso. su palacio hizo un suceso. Pronto, Listo. terminou tudo. Terminó todo. Terminou a festa, Terminó la fiesta, consagração da casa, consagración de la casa, povo feliz indo embora. el pueblo feliz en embora, marchándose. O que temos agora? ¿Y qué tenemos ahora? Momento de intimidade com Deus. Momento de intimidad con Jehová. Poucos homens têm vivido isso. Pocos hombres vivieron eso. Poucos homens tiveram essa experiência. Pocos hombres tuvieron esa experiencia. E eu digo, Y yo digo, não é mérito de Salomão, no es el mérito de Salomón, é graça. es gracia. Sabe por que Deus fala comigo? ¿Sabes por qué Dios habla conmigo? Sabe por que Deus fala com você? ¿Sabes por qué Dios habla É contigo? graça. Es por gracia. Não é mérito meu, No es por mérito não é mío, mérito teu, no es mérito tuyo, é mérito dele. es mérito de él. Salomão terminou, Salomón terminó, pensou, vou para casa dormir. pensó, me voy a casa a dormir. Agora eu vou descansar. Ahora voy a descansar. Já fiz Ya hice uma grande festa. una gran fiesta. Todavia,
Todavía, diz a Bíblia, dice la Biblia, que o melhor estava por vir. que lo mejor estaba por venir. Verso 12 diz: Verso 12 de dice, noite por la noche o Senhor apareceu a Salomão. el Señor aparece a Salomón. O Espírito Santo El Espíritu Santo não define como. no define cómo, Não tem como definir aqui no hay cómo definir como é que Deus apareceu para ele. cómo Dios va a aparecer hacia él. Entenda, Aparece não para él. é anjo aqui não. Entienda, no es ángel, É uma teofania. es una teofanía. É Deus visitando o quarto de Salomão. Es Dios visitando la habitación de Salomón. Eu quero dizer para a igreja Quiero decir a la que iglesia, Deus é o mesmo. Ele Dios es el mismo, Él continúa visitando visitando casa, casa, visitando quarto, visitando habitación, porque Ele quer intimidade. porque Él quiere Ele intimidad, quer falar conosco. Ele quer hablar com nós. Ele quer marcar a quiere nossa marcar vida. nuestras vidas. Ei, Deus procura corações quebrantados, contritos. Dios busca corazones quebrantados. Deus procura corações famintos por Ele. Dios busca corazones hambrientos. Escuta, Escucha, Davi foi íntimo de Deus, David fue íntimo de Dios, mas não temos uma revelação pero no tenía una revelación dessa natureza com Davi. de esta naturaleza, Onde a Bíblia diz que Deus apareceu para Davi. donde la Biblia dice que Dios apareció a David. Davi tinha intimidade com Deus, David tenía intimidad con tinha um Dios, relacionamento com Deus. tenía un relacionamiento con Dios, Mas Salomão vai desfrutar de algo muito pero maior. Salomón disfruta algo mucho mayor. Deus aparece para ele no meio da noite. Dios le aparece en el medio de la noche. E sabe o que Deus vai dizer para ele? ¿Y sabes que Dios le dice? Eu ouvi Yo escuché a tua oração. tu oración, Escolhi para mim te elegí, esse lugar para a casa do sacrifício. elegí este lugar para la casa y sacrificio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deja que te diga algo. Quando a Bíblia fala Cuando la Biblia habla a respeito de Deus, al respecto de Dios, é uma transmissão es una transmisión dentro daquilo que nós podemos compreender sobre Deus. dentro de lo que podemos comprender sobre Dios. Quando a Bíblia fala Cuando la Biblia dice que Deus tem um livro que anota, que Dios tiene un libro de anotar, que Deus tem teu nome escrito na palma da mão que dele, Dios tiene tu nombre escrito en la palma de su mano, não se assuste com o que eu vou lhe dizer. no te asustes con lo que te voy a decir. Isso não é literal. Eso no es literal. Isso é para que eu e você consiga compreender a natureza de Deus. Eso es para que tú y yo podamos entender la naturaleza de Dios. Hoje, no tempo da tecnologia, Hoy en el tiempo de la tecnología nós podemos compreender podemos comprender talvez um grãozinho de areia sobre Deus. a lo mejor un grano de arena sobre Dios, Porque eu consigo pegar o meu telemóvel porque puedo coger mi móvil e colocar dentro dele y poner dentro de él 2.000 livros 2000 libros e ocupar menos de 5 gigas. y ocupar menos 5 gigas. Mas meu telemóvel ele tem 128 gigas. Pero mi teléfono tiene 128 Mas gigas. como que um telemóvel vai caber tudo isso? Pero ¿cómo en un teléfono va a caber todo eso? Isso é só um minúsculo para você entender. Solo algo minúsculo para que entiendas. 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. 8 billones de personas sobre la tierra. Deus conhece o nome de cada uma delas. Dios conoce el nombre de cada una de ellas. Ele sabe a história de cada um de Él nós. sabe la historia de cada uno de nosotros. Conhece a voz e distingue. Conoce y puede distinguir. Quando falamos com Ele, Cuando hablamos con Él, não tem anjo que vai dizer: olha, no hay algo que va a decir, Deus, mira, essa voz é do pastor Jean. Dios, esta voz es del pastor Jaño. Essa voz é do irmão fulano. Esta voz es de fulano. Não, quando ele ouve, No, cuando Él escucha, ele já está dizendo: é meu filho. Él ya está diciendo, É es mi minha hijo, filha. es mi hija. Ele sabe quem Él é sabe você. quem é. Ele conhece Ele plenamente conhece. quem tu é. A imensidão desse Deus la inmensidad de ese Dios, que não precisa de anotação sobre os teus problemas, que no necesita de apuntes sobre tus problemas, porque Ele não se esquece de ti. porque Él no se olvida de ti. Isaías profetizou dizendo: Isaías continúa diciendo, pode uma mãe? ¿puede una madre? Lembra que isso é uma pergunta. Pode uma mãe Acuérdate, es una pregunta, ¿puede una madre esquecer olvidarse de um filho que amamenta? de un hijo que amamenta? E ele diz assim: Y él dijo así, se todavia si por acaso ela esquecer, ella se olvide, eu jamais esquecerei. yo jamás esqueceré.
Deus jamais esquece de você. Dios jamás esquece. E é muito interessante Y es muy interesante que uma mãe que amamenta, que una madre que amamenta ela pode esquecer do filho, puede olvidarse del hijo, mas o seu seio pero su pecho vai estar saindo leite. va a estar saliendo leche. Vai lembrar ela: Le va a recordar, eu tenho um filho para amamentar. tengo un hijo para amamentar. Ainda que ela não consiga ser sensível a isso, Aunque ella no sea sensible, Deus está dizendo: Dios está diciendo, é muito maior o meu amor por mucho vocês. mayor mi amor por ustedes. Eu jamais esqueço que vocês Yo estão jamás me olvido de que famintos. estáis. Eu jamais esqueço das Yo vossas jamás me olvido de vuestras necessidades. necesidades. E como diz Isaías, eis que eu te tomo pela tua mão Como direita. es que te tomo por tu mano E eu derecha te digo: y te digo, eu te ajudo. te ayudo, Eu te ajudo. te ayudo. Não é ajuda humana. Não é uma ajuda É humana. ajuda divina. É uma ajuda É do divina. céu. É del cielo. Vem dele. Viene de él. Ele tem anjos que trabalham para ele. Él tiene ángeles que trabajan para él. Todavia, Todavía basta uma palavra. basta una palabra. Uma palavra dele. Una palabra de él E tudo se faz. y todo se hace. Deus está dizendo para Salomão: Dios dice a Salomón, eu ouvi a tua oração. yo escuché tu oración. Não quero ser redundante, No quiero ser redundante, mas eu preciso voltar novamente pero tengo que volver nuevamente para te lembrar quem estava na festa. para acordarte quién estaba en la fiesta. O povo do norte El pueblo del norte até o sul. hasta el sur. Estamos falando de uma multidão Estamos hablando de una multitud de milhares de pessoas, de millones de de personas, milhares de sacerdotes, de millones de de sacerdotes, milhares de levitas de millones de que levitas estiveram cultuando. que estuvieron cultuando. E Deus está dizendo Y para Dios Salomão: está diciendo a Salomón, eu ouvi a tua oração. yo escuché tu oración. Deus te ouve no culto. Dios te oye en el culto. Deus ouve você pessoalmente. Dios te escucha personalmente. Aleluia. Eu ouvi a tua oração Yo escuché tu oración e eu escolhi para mim este lugar y elegí para mí este lugar como local para sacrifício. como un local para sacrificio. Quando você consagra Cuando consagras algo para Deus, algo para Dios, Deus aprova dos altos céus. Dios aprueba de los altos. Sabe qual é o problema? ¿Sabes cuál es el problema? Nós somos resistentes. No somos resistentes. Não queremos doar para Deus. Queremos, Doar para no Deus. queremos dar a Dios. Não queremos entregar para Deus. No queremos entregar a Dios. Resistimos. Resistimos. Tentamos ficar conosco. Intentamos quedarlo para nosotros. E por isso perdemos a bênção. Y por eso perdemos la Deixa eu ouvir a bendición aprovação de Deus. y la aprobación de Dios. Hoje Deus está dizendo: entrega. Hoy Jesús entiende. Entrega teu coração. Entrega tu corazón. Entrega a tua família. Entrega a tu familia. Entrega o teu dom. Entrega o teu dom. Entrega as tuas habilidades. Entrega as tuas habilidades. Entrega teus sonhos. Entrega teus Deixa sonhos. Ele mandar do céu. Déjale verdad del E cielo. Y dizer: decir, eu escolhi yo te os elegí teus tus sonhos. sueños, Eu escolhi a tua família. familia, Eu escolhi a tua casa. tu casa. Mas você tem que colocar para consagrar para Ele. Tienes que consagrar hacia Él. É Ele que vai aprovar depois. Es Él que va a probar después. Eu estou brigando com o relógio ali. Estoy pelándome con el reloj ahí. Mas Deus ainda diz para Salomão: Pero Dios aún dice a Salomón, se eu fechar o céu, si yo cerrar el cielo, de modo que não haja chuva, de manera que no haya lluvia, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, si ordenar a los gafanhotos que ou consuman la se tierra, enviar a pestes entre o meu o povo, si enviar plagas sobre mi pueblo, Deus está dizendo: olha, Dios está diciendo, mira, se não me obedecerem, si no me obedeceren, o castigo chega, el castigo llega, o juízo chega. el juicio llega. Ô irmãos, Hermanos, infelizmente, infelizmente, a nossa teologia está contaminada. nuestra teología está contaminada. Os atributos de Deus têm sido apresentados de maneira muito parcial. Los atributos de Dios se presentaron de una manera muy parcial. Nós não temos um Deus No tenemos un Dios que apenas tem algumas facetas. que apenas tiene algunas facetas. Deus, Ele é pleno. Dios es pleno. Deus, Ele tem uma totalidade. Dios tiene una totalidad. Nenhum atributo dele diminui o outro. Ni un atributo de Él disminuye al otro. Algumas pessoas podem tentar conciliar Algunas personas intentan conciliar o atributo de amor de Deus, el atributo de amor, de bondade de de Deus, bondad de Dios, de misericórdia de de Deus. misericordia de Dios. Não consegue falar No puede com hablar o atributo chamado justiça, con el atributo llamado o justicia. atributo chamado ira. El atributo llamado ira Ei, amados, é a mesma pessoa.
Es la misma persona. Se tão somente me Si obedeceres, solamente me obedeceres, a minha bênção estará sobre vós. mi bendición está sobre vosotros. Mas se não ouvires a minha voz, Pero si no escuchares se mi voz, não obedeceres a minha si no voz, obedeces mi voz, o juízo chegará a el vós. juicio llegará sobre vosotros. Não podemos pregar uma mensagem No parcial. podemos predicar un mensaje parcial. Deus não se apresenta parcial. Dios no se presenta de manera parcial. Deus é totalmente. Dios es totalmente. Deus pleno Dios pleno de amor de amor e de juízo. y de juicio. Para pensar. Para pensar. É festa. Es festividad. É alegria. Es alegría. 22 mil bois. 22.000 bueyes. 120 ovelhas. 120 ovejas. E Deus está dizendo: Y Dios está diciendo, se eu fechar o céu, si cerrar el cielo, se pecar vai ter juízo. si pecar va a haber juicio. Não adianta ter dias de avivamento. No sirve de nada tener días de avivamiento. Por favor, não quero desfazer o que estamos fazendo aqui. Por favor, no quiero deshacer lo que estamos Mas eu haciendo preciso aquí. ser muito sincero com você. Pero necesito ser muy sincero Não con basta usted. termos uma noite de quebrantamento. No sirve de nada tener una noche de Se quebrantamento. sairmos aqui da porta para Si fora salir de aquí de la puerta para com afuera, murmuração, com pecado, murmurando y com pecando, o coração con el contaminado, corazón contaminado, vai trazer juízo. va a traer juicio. Santidade não é para um dia. Santidad no es solo para un día. Não existe relação com Deus para o verão. No existe relación con Dios con el verano. Deus quer você em todas as estações. Dios quiere para ti. Deus te quer quiere você todas não las apenas no fim de estaciones. semana. No te quiere apenas en el fin de semana. Deus quer você todos os Te dias, quiere todos los días, todos os todos los meses, meses, todos os todos anos. los años. Tua bondade Tu bondad me seguirão me seguirá todos os todos dias los días da de minha mi vida. vida. Habitarei na casa do Senhor. Habitaré en la casa de Não é Jehová, por um dia, no por un día, por longos dias, por longos días, até o fim da minha vida. hasta el final de mi vida. Sim, Deus está dizendo: Si Dios está diciendo, se eu fechar o céu, si cierra el cielo, de modo que não haja chuva, de manera de que no haya e lluvia, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, y si ordenara a los gafanhotos que ou se consuman la enviar a tierra, peste entre o meu povo, o si mandar las plagas entre mi pueblo, eu quero dizer que ainda tem esperança. quiero decir que aún hay esperanzas. Tem um caminho. Hay un camino. Escuta, igreja. Escucha, iglesia, Deus é juízo, Dios es juicio, mas Ele permanece com misericórdia pero Él permanece con misericordia. quando nós queremos a graça dele, Cuando queremos la gracia quando de Él, nós corremos para Ele. cuando corremos hacia É Él, como o pai do filho pródigo, es como el padre del hijo pródigo, que olha o filho correndo de que longe, mira al hijo corriendo de lejos, que não importa se ele está sujo, que no importa si está se sucio, ele está fedendo, si está oliendo mal, se ele está quebrado e si arrebentado. está roto, si está Quebrado, machacado, si está machacado, Ele vai abraçar, le va a abrazar, ele vai dizer le va a bem-vindo. decir bienvenido, Vamos trocar essa roupa suja, pon tu ropa sucia en la casa, vamos se limpar, vamos a limpiarnos, vamos colocar sandália nesses con las pés, sandalias en nuestros vamos pies, restituir a autoridade e vamos colocar a anel no restituir dedo. la autoridad, Colocar anel no la dedo. intimidad con esta en el dedo. Vamos começar tudo de novo. Vamos a empezar todo de nuevo. Deus é o Deus de recomeço, irmãos. Dios es un Dios de recomienzos. O texto que nós lemos El texto que leímos fala de recomeço. habla sobre un recomienzo. Escuta, Escucha, não é profeta que está dizendo. no es un profeta que está diciendo. Não é um No, anjo. no es un ángel. É o próprio Deus que está dizendo para Salomão. Es el propio Dios que dice a Salomón. Ele disse: se o meu povo. Él dice, si mi pueblo Entende a pessoalidade? entienda la personalidad, O pronome pessoal, el pronombre personal, meu. mi. Como eu estou já em contagem regressiva, Como ya estoy en una contagio regresiva, eu vou apenas pontuar para você sintetizar o texto. apenas puntuaré para que se sintetice en el texto. Escuta. Escucha, Hoje, se Deus tivesse que definir você, hoy si Dios se tuviera que definir, Ele poderia dizer que você é dele, podría decir que tú eres de Él, meu povo. mi pueblo. Escuta. Escucha, Você pode dizer que você é de Deus? puedes decir que eres de Dios. Quem está reinando no teu coração? ¿Quién está reinando en tu Quem está corazón? comandando tua mente? ¿Quién comanda tu Quem mente? é que comanda as tuas decisões? ¿Quién comanda tus decisiones? Deus está dizendo: se o meu povo, Dios está diciendo, si mi se não é pueblo, povo, si no es o pueblo, resto do texto não vale. el resto del texto no vale. Epa, vamos colocar as coisas em ordem. Vamos a poner las cosas Vamos en orden. colocar as coisas no seu devido lugar. Pondremos las cosas Há en uma su debido lugar. condicional aqui. Hay un condicional aquí. Se o meu povo, Si mi pueblo, então está dizendo: tem que ser povo de Deus, entonces dice, tiene que ser pueblo de tem que Dios. pertencer a Ele. Tiene que pertenecer a Él. Sabe o que Jesus disse? ¿Sabe qué Jesús dice? Ninguém pode servir a dois senhores.
Nadie puede servir a dos señores. Não dá para servir a Deus e a Mamon. No podemos servir a Dios a Mamón. Mas não dá para entrar nesse assunto. Pero no Não dá para entrar nesse assunto. podemos entrar en ese asunto. Mas você pode deixar o Espírito Santo ministrar em você. Puedes dejar el Espíritu Santo ministrar. A quem está pertencendo o teu coração? ¿Quién establece en tu corazón? Então diz, se o meu povo, Entonces, si mi pueblo dice, si que mi se pueblo, chama pelo meu que nome. llama por mi nombre. Agora tem uma questão. Ahora hay una cuestión. Primeiro, Deus está definindo Primero, Dios define como meu povo. como mi pueblo. Segundo, Deus está definindo Segundo, Dios define aquele que chama pelo meu nome. aquel que llama por mi nombre. O que significa isso? ¿Qué significa eso? Significa assim como Significa así como os meus filhos, mis hijos, quando se dirigia a mim, quando pequenos, cuando se dirigía a mí, falava decía meu pai, mi padre, papai. papá. Se dirigia à mãe, vai dizer mamãe. Se dirigía a mamá, Mi decía mamá. mi madre. Deus está dizendo, Dios está diciendo, o meu povo, mi pueblo, que se chama pelo meu nome, que se llama por mi que nombre, me chama de Deus, que me llama de Dios, que me chama de que me pai, llama de padre, que me reconhece como Senhor da vida que me dele. reconoce como Señor de su vida. Ei, querido, só tem lugar para bênção. Amado, solo hay lugar para Se bendición. Deus for Senhor na Si nossa Dios fue el vida, Señor en nuestra vida, Ele não divide a glória dele com ninguém. Él no reparte su gloria con nadie. Ele exige 100%. Él existe 100%, Totalidade, plenitude. totalidad y plenitud. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Si mi pueblo que llama por mi nombre, aí ele vai dar aqui 4 coisas. y Él va a dar aquí 4 cosas. Primeiro, Primero, se humilhar. se humillar. Segundo, orar. Segundo, orar. Terceiro, me buscar. Tercero, buscarme. Quarto, Cuarto, converter os seus maus caminhos. convertir en sus más caminos. Isso é a doutrina básica de vida cristã. Esa es una rutina básica de Dios. Qualquer iniciante precisa viver isso. Cualquier iniciante necesita vivir esto. Isso aqui não é caminho dos gigantes. Esto no es camino de gigantes, Não é caminho de pastores. no era camino de pastores, É caminho de quem pertence a Deus. el camino de quien pertenece a Dios. Você chama o nome de Deus como teu Deus? Llamas al nombre de Dios como Esse caminho é Dios, teu. esto es tuyo. Não, humilhação não é apenas para os gigantes. No, humillación no es apenas para los gigantes. Quando olhamos para os homens do passado, os Quando- grandes gigantes da fé, Cuando miramos a los hombres del pasado, los grandes gigantes de la fe, vimos nele a personalidade da humildade. vimos en la personalidad de la humildad E achamos que para nós não. y creemos que para nosotros no. Podemos empinar o nosso nariz. Podemos empinar, alzar nuestra nariz. Somos geração que sabe tudo. Somos una generación que sabe de todo. Somos geração derradeira. Somos una generación de Estamos por mentiras. cima. Estamos por arriba. Não, amado, essa palavra é para todos nós. No más, la palabra es para Se o meu todos povo que se nosotros. chama pelo meu nome, Si mi pueblo que llama por mi tem que se nombre humilhar. tiene que O humillarse. soberano é Ele. O soberano é O Ele. dono da obra é Ele. El dono de la obra O es grande Él. é Ele. El grande O es poder Él. é dele. El poder A es de glória é Él. La gloria es dele. de Él. Glória a Deus. Se o meu povo se humilhar, Si mi pueblo humillarse, é caminho difícil. es un camino difícil. O que foi que derrubou Lúcifer? ¿Quién fue que derribó a Lucifer? O orgulho. El orgullo. Não teve humildade. No tuvo humildad. O que está derrubando muito crente? Lo que derriba a muchos creyentes, A falta de humildade. la falta de humildad. A falta de reconhecer La falta de reconocer que o poder dele que el poder es de Él. se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se aperfecciona en su debilidad. Não tem super-homem. No hay superhombres. Não tem Mulher Maravilha. No hay mujer maravilla. Tem homens e mulheres cheios da graça. Hay mujeres y hombres Tem llenos de homens e gracia. mulheres que foram atingidos pela graça. Hay hombres y mujeres que fueron atingidos por Revestidos de Dios, Deus. revestidos por Dios, Revestidos da glória. revestidos de la gloria, Tomados pelo poder do tomados por el Senhor. poder del Señor. É isso que nos faz andar e caminhar. Eso es lo que nos hace andar y Se caminar. dependesse de nós mesmos, Si dependiese de nosotros somos mismos, prostrados, arrasados. somos postrados y arrasados. Se humilhar. Sí, humillar, Segundo, orar. orar. E o que é orar, irmãos? ¿Y qué es orar, hermanos? Orar é falar com Deus. Orar es hablar con Dios, É ter comunhão com o es Senhor. tener comunión con el É Señor, conversar com Deus. es hablar con Dios. Se humilhar, orar, Humillar, orar, me buscar, me buscar, se converter dos seus maus y caminhos. convertir en sus malos caminos. Talvez essa última sentença A lo mejor esta última sentencia seja a parte mais difícil. sea la parte más difícil. Eu confesso que o tempo correu mais do que eu esperava. Confieso que el tiempo corrió más de lo esperado, Mas apenas vou dizer para você. pero apenas una cosa os diré. 350 anos depois 350 años después dessa noite, de esa noche, Nabucodonosor Nabucodonosor derruba a casa linda. derriba la casa linda, O ouro é arrancado das paredes. el oro es quitado de las paredes, O templo é queimado. el templo es quemado, Toda a glória,
toda la gloria se esvazia daquela casa. se vacía de aquella casa. Não tem louvores, No hay alabanzas, só tem choro, solo hay llanto, gritos, gritos, vergonha, vergüenza, fogo e cinzas. fuego y cenizas. Não fogo mais de Deus, No fuego de Dios, mas fogo babilônico. pero sí fuego babilónico. Não tem mais glória. No hay más gloria. São as cinzas da vergonha Son las cenizas de la vergüenza do ímpios pagãos de los impios y paganos que adentram, templo adentro, que adentran al templo, local que outrora local que en otra os hora sacerdotes foram expelidos el sacerdote fueron expelidos por causa da presença de por Deus. la presencia de Dios. Agora é invadido por ímpios pagãos. Ahora es invadido por impios Por que paganos. razão? ¿Por qué razón? Por causa da última sentença. Por causa de la última sentencia. Não se converter dos seus maus caminhos. No convertirse a estos malos caminos. Igreja do Senhor, Iglesia del Señor, Deus tem coisas lindas para mim e para você. Dios tiene cosas hermosas para mí y Tem para um ti. céu maravilhoso que aguarda eu Tiene e un você. cielo maravilloso que guarda para nosotros. Tem algo muito lindo na eternidade. Tiene algo muy lindo en la eternidad. Mas o diabo vai fazer de tudo para você não chegar lá. El diablo va a hacer de todo para que Ele sabe o que é o céu. Él sabe lo que es el cielo. Ele foi expulso de lá. Él fue expulso de allá. Nunca mais retornará para lá. Nunca más regresará para allá. A porta para ele está cerrada. La puerta para él está cerrada. Está fechada. Está cerrada. Não entra mais. No entrará más. Mas para mim e para você, Pero para mí y para ti eis que põe uma porta aberta diante de você. es que ponga una puerta abierta para nosotros. Jesus disse: Eu sou a porta. Jesús dice, yo soy la A porta puerta. está aberta. La puerta está Eu sou a abierta. porta. Yo soy la puerta. Quem entrar por mim passará. Pasará. Vai encontrar Va a passagem. encontrar pasaje. Sim, tem alimento para tua alma na eternidade inteira. Sin elemento para tu alma. Se coloque de pé, igreja. Ponte de pie, iglesia. Feche teus olhos. Cierra tus ojos. Se é o meu povo, Oh, aleluia. se é meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, Se humillar. orar, Orar. buscar a minha face, Buscar mi rostro. se converter dos seus maus Se caminhos, convertir en sus malos caminos. eu ouvirei do Yo céu. ouviré del cielo. Eu ouvirei do Yo céu. escucharé del cielo. Eu vou ouvir do Yo céu. voy a oír del cielo. Isaías disse: Isaías dijo, eis que as mãos do Senhor não estão en que las manos del Señor encolhidas encolhidas para que não possa salvar. para que no pueda salvar. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Sus oídos no están agravados para que pueda oír. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pero nuestros pecados hacen la separación entre nosotros y Dios. Eu quero terminar essa palavra dizendo para a igreja: Quiero terminar la palabra diciendo para é la tempo de iglesia arrependimento. que hay tiempo de arrepentimiento. É tempo de se arrepender. Es tiempo de arrepentirse. É tempo de confissão. Es tiempo de É conquistar. tempo de reconhecer o Es nosso tiempo de estado reconocer nuestro estado e dizer: Deus, perdoa. y decir, Dios, perdona. Perdoa os nossos pecados. Perdona nuestros pecados. Lava-nos, Deus. Lava-nos. Restitui a nossa vida. Restituye nuestra vida. Restitui a comunhão. Restituye la comunión. Eu não sei como está você. Talvez por fora. A lo mejor por fuera. Todo mundo está vendo algo muito lindo, Todos bonito. ven algo muy lindo, muy bonito. Mas Deus está olhando aí dentro. Pero Dios mira ahí dentro. Deus sabe que tem ruínas. Dios sabe que hay ruinas. Deus sabe que tem coisas quebradas. Dios sabe que hay cosas rotas. E Ele quer consertar. Y Él quiere arreglar. E para que Ele conserte, Y para que Él arregle, é preciso que você converta-se dos seus maus es caminhos. necesario que te conviertas, tomas. É preciso que você diga: Deus, eu quero. Es necesario que digas, Dios, yo Eu quero mudar de vida. quiero cambiar de vida. Eu quero mudar de vida, Quiero cambiar de Deus. vida. Eu quero viver algo diferente. Quiero vivir algo distinto. Nós estamos em maio de 2025. Pero estamos en mayo de 2025. O tempo já passou. El tiempo ya pasó. Quantos planos que você tinha para o início do ano? ¿Cuántos planos tenías para el inicio del año? Quantas coisas que você prometeu para 2024 que não ¿Cuántas cumpriu? cosas que prometiste para 2024 que no cumpliste? Ai, Nike tome errada, Nike de nome errado. Aí te plome stergue Nike tome errada lá baixar. Rami de canta raio de home errada baixar. Hoje Deus está falando contigo. Hoy Dios está hablando contigo. É hora de quebrantar-se, Es hora de quebrantarse, de voltar para os braços do de Pai volver a los brazos del Padre. e dizer: Deus, eu quero. De decir, Dios, quiero Viver algo novo. algo nuevo. Eu quero ser diferente. Quiero ser distinto. Há uma graça aqui nessa noite Hay una gracia en esta noche. para te perdoar, para te lavar. Voy a perdonar por el Senhor Deus, eu oro a ti. Vem, Espírito. Vem. Sopra. Sopra sobre nós, Senhor. Traga renovo na alma, no coração. Espírito Santo, Espírito Santo.
te amamos, Senhor. Corrige o nosso coração. Corrige-nos, ó Deus, diante de ti. Pois nós queremos, Senhor, te agradar em todas as coisas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca agora. Toca nesse coração, Deus, que entrou aqui, faminto, sedento, desejoso de viver algo novo. Vem com a tua glória, Deus. Que a tua glória faça expelir essa